Oi, sexto B, vamos lá, mais uma aula de ciências. E já sabe, né? Se você não pegou a apostila, vai lá buscar. E estamos começando a nossa apostila de número 4, ok? Então, se precisar, pausa o vídeo, vai buscar a apostila e retorna, ok? Então, na página 271 da apostila de número 4, nós vamos começar o módulo de número 25. Onde o assunto, né, olha só, fundamentos da óptica, certo? Então, como sempre, né, tem perguntinhas iniciais aí abrindo o módulo, né, para a gente pensar, refletir, né, aguçar a curiosidade sobre o que vem falando esse módulo, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta tá assim: se tanto a folha quanto as flores são iluminadas pela mesma luz solar, por que visualizamos cada uma delas com uma cor diferente? Interessante, né? 2. Por que algumas gotas formam imagens invertidas das flores que estão atrás delas e outras formam imagens ampliadas da folha? Interessante, né? E 3. Você notou que algumas gotas refletem a luz, formando imagens dos objetos à frente dela? Como são essas imagens? Então, uma simples imagem, né? Olha quantas questões foram levantadas, certo? E acredito que você saiba algumas. Talvez saiba todas, ótimo. Mas se não sabe, fica aqui que a gente vai tentar esclarecer tudo isso para você, tá bom? Então vamos seguir, ó. Noções iniciais. A ótica é o ramo da física, certo? Dedicado ao estudo da luz. Dedicado também, olha, ao estudo dos fenômenos luminosos, como reflexão, absorção, refração e outros, e também dos sistemas ópticos, espelhos, lentes, olho humano, máquinas fotográficas, microscópios, lunetas, olha quanta coisa, certo? Agora, a palavra ótica, né, vem do grego, que é relacionado à visão, certo? Então, nós vamos ver algumas coisas relacionadas a esse nosso sentido, né? Sentido da visão. Então, agora, fonte de luz. Como assim, né? Logo lá na definição no início, né? A óptica é o ramo da física destinado ao estudo da luz. Então, vamos começar por ele, né? Então, fontes de luz. O que é uma fonte de luz? Fonte de luz é qualquer corpo que emite luz própria ou reflete a luz que nele incide. Toma cuidado, certo, com essa definição. Quando nós falamos qualquer corpo, tá bom? Não tá falando de corpo humano, não, certo? No entanto que não tem a palavra humano. Então, quando a gente fala corpo agora, estudando ciências e mais especificamente falando de física, né? Corpo é um pedaço de matéria, certo? Uma porção de matéria. Então, corpo é alguma coisa que você consegue pegar, apalpar ou consegue ver, né, visualizar, é matéria, certo? Lembra? Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então, fonte de luz é qualquer corpo, então qualquer porção de matéria que emite luz própria ou reflete a luz que nele incide. Então, algumas fontes de luz emitem luz composta de apenas uma cor. Então, nós vamos começar a classificar em monocromática, mas também tem a policromática. Então, olha só, monocromática são aquelas que emitem luz composta de apenas uma cor. Mono, certo? Monocromática, lembra do prefixo mono de um só, né? Então, ela emite luz composta de apenas uma cor. É claro que você já sabe, né? Já conseguiu concluir o que é uma fonte de luz policromática. Poli, porque são muitas cores, né? Então, emite luz composta de uma mistura de cores. Aí eu coloquei lá um exemplo de fonte de luz monocromática. Laser e lâmpadas de LED. E policromática? É o caso das lâmpadas incandescentes e do Sol. O Sol, né, que emite todas as cores de luz, tá? Agora, olha lá em cima uma nuvenzinha que apareceu.
Ao detectar e processar a luz proveniente de uma fonte policromática, composta de todas as cores, nosso sistema visual nos informa que estamos enxergando uma fonte de luz branca, certo? Repetindo, olha, ao detectar e processar a luz proveniente de uma fonte policromática composta de todas as cores, nosso sistema visual nos informa que estamos enxergando uma fonte de luz branca, ok? Então, monocromática emite luz composta de apenas uma cor. Policromática emitem luz composta de uma mistura de todas as cores, tá? De todas não, de muitas cores. Quando são todas, nosso sistema identifica cor branca, ok? E olha só, uma pessoa importantíssima aqui na ciência, né? O senhor Isaac Newton, a gente também fala do Sir Isaac Newton, certo? E ele fez aí, olha só, o estudo das cores, ok? Tem uma imagem aí, né? Uma gravura de um retrato que é justamente do Sir Isaac Newton investigando a luz com prisma. Então, vamos entender, né? O estudo das cores é bastante antigo. Há mais de 2000 anos, o filósofo Aristóteles, e olha, ele viveu lá de 384 anos antes de Cristo a 322 antes de Cristo, tá? Então, Aristóteles, ele já refletia sobre o assunto, teorizando que a cor era uma propriedade dos objetos. Outro estudioso das cores, olha só, você conhece, né? Leonardo da Vinci, que investigou o efeito da luz, concluindo que a cor era uma propriedade da luz. Ele chegou a produzir um texto sobre o assunto, denominado Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, cuja primeira edição só foi publicada 132 anos depois, né, após sua morte. Algum tempo depois, o jovem Isaac Newton, que estava recluso na fazenda de sua mãe em razão da peste que assolava a Europa naquela época, realizou experimentos para estudar a natureza da luz branca do Sol. Por meio de um pequeno furo em uma janela, olha só como que está a imagem, né? Newton fez a luz solar incidir em um prisma, projetando um borrão colorido em uma parede branca. Esse fenômeno é chamado de dispersão da luz branca. Segundo Newton, foi muito agradável observar as cores vivas e intensas. Depois de analisar e estudar a dispersão da luz branca, ele concluiu que ela era, na verdade, a composição de luz de todas as cores. Newton formalizou seus resultados no livro, né, que foi publicado em 1704. Então, o que nós falamos antes? Que a luz branca é o conjunto de todas as cores, né? E justamente foi o que Newton mostrou quando fez a luz do Sol, a luz branca, passar por esse buraquinho e se dispersar, né? E aí mostrando de quais cores ela é composta, ok? Então, importantíssimo o trabalho do Sir Isaac Newton, ok? Com esses trabalhos de luz, cor, a óptica, né? Aí, olha só, nós vamos classificar agora as cores também, né? As fontes da luz em primárias e fontes secundárias, tá? Como assim primária e secundária? Olha só, fonte primária é porque a fonte de luz tem a luz própria, ela é que produz a luz. Agora, se não produz a luz, é a secundária, porque ela apenas reflete a luz que incide sobre ela, certo? Então, fonte primária é porque tem luz própria, produz a própria luz, aquele corpo está produzindo a própria luz. E fonte secundária? Não produz, porém reflete a cor que está incidindo, certo? E a gente classifica também, olha só, fontes pontuais e fontes extensas. Então, quando uma fonte de luz é pequena em relação à distância a que ela se encontra do observador, podemos representá-la por um ponto, certo? Então, quando uma fonte de luz é pequena em relação à distância a que ela se encontra do observador, podemos representá-la por um ponto. Nesse caso, a gente fala o quê? Ela é denominada fonte pontual.
É o caso, olha só, de quando observamos uma lâmpada acesa em um poste distante. Ou mesmo, olha só, quando tem uma estrela lá no céu e você está observando ela aqui da Terra. É só um ponto, ok? É uma fonte de luz pequena. É um ponto, uma fonte pontual, ok? Agora, caso a fonte de luz seja relativamente grande, ela é chamada de fonte extensa. E é o caso, olha o exemplo, de quando observamos uma lâmpada fluorescente ou uma parede de cor clara. É uma fonte extensa, não é mais um ponto, é uma área grande, ok? Acredito que você não deve estar com dificuldade de entender isso, né? Fonte primária, se ela produz a própria luz. Fonte secundária, se ela só reflete. Fonte pontual, se ela é um pontinho, porque está muito distante. Agora, se a fonte de luz é grande, é uma fonte extensa, ok? Fontes extensas podem ser consideradas um conjunto de infinitas fontes de luz pontuais. Claro, pode ser um monte de pontinho que todos juntos ficaram e se formaram nessa fonte extensa. Agora, baseado nesses tópicos, né, de fonte primária, fonte secundária, pontual e extensa, você vai fazer a primeira atividade, tá bom? Olha só, a primeira atividade e o exercício 1. Depois da Lua, a estrela d'alva, também denominada Vésper, é o objeto celeste mais brilhante no céu noturno. Esse corpo celeste é, na verdade, Vênus e não uma estrela. Olha que interessante, né? A fotografia ao lado, observa aí, mostra a Lua, que é o ponto brilhante maior, e Vênus, ponto brilhante menor, despontando acima do horizonte. Aí vem a pergunta, olha, você vai classificar. Vênus é uma fonte de luz primária ou secundária? Pensa, se precisar, pesquisa e responde. E a Lua é fonte de luz primária ou secundária? Beleza? E justifique, ok? Questão 2. As imagens exibidas com a tecnologia LCD, e você tem aí o significado, né? Que significa em português tela de cristal líquido, né? Em muitos casos são mais nítidas e vívidas do que a própria realidade. Para que isso seja possível, a tela de LCD é constituída de milhões de minúsculos sanduíches compostos de um material gelatinoso denominado cristal líquido, cuja aparência pode ser controlada eletronicamente. Ao iluminar a parte posterior da tela, cada um deles funciona como um pontinho de luz de luminosidade variável. A imagem ao lado mostra a tela de um monitor e em destaque, né, está ampliado, uma imagem obtida em microscópio eletrônico de alguns minúsculos sanduíches, né, de LCD. Agora, olha a pergunta. Quando você está em frente ao computador, a tela do monitor é uma fonte extensa ou pontual? E os sanduíches de LCD? Então, se precisar, volta, ok? Para diferenciar, né, o que é fonte extensa e o que é fonte pontual, responde e justifique também, ok? Virando a página da nossa apostila, nós vamos ver agora mais um conceito importante, que é pincel de luz. Nossa, pincel de luz? Como assim? Olha só um questionamento que colocam aqui pra gente. Você já andou no meio do mato ou em uma praia deserta em uma noite sem luz da lua e guiando-se com uma lanterna? Então, se você não passou por essa experiência, talvez já tenha visto, né, em algum filme. Então, olha só, você se lembra de ter visualizado um cone ou um facho de luz saindo da lanterna? Acredito que sim, né? Então, o nome técnico para esse cone é pincel de luz. Então, ó, pincel de luz é toda a região do espaço iluminada por uma fonte de luz, certo? Então, existem 3 tipos possíveis, né, de pincel de luz. Olha só que interessante a classificação. Cônico divergente, cônico convergente e cilíndrico. Olha as imagens aí.
Você tem na primeira imagem o farol marítimo, certo? Que produz um pincel cônico divergente. E o vértice do pincel orienta os navegantes. No convergente, olha só, quando um pincel de luz cilíndrico atravessa uma lupa, ele se torna cônico convergente. É importante notar que o único modo de se obter essa forma de pincel é por meio de um sistema óptico, e nesse caso é uma lente. O cilíndrico, um laser, certo? Produz um pincel de luz praticamente cilíndrico e de diâmetro denominado filete de luz. E essa é uma das características mais úteis, pois permite um alcance maior do filete de luz. Então, o que nós percebemos? Olha só, os vértices dos pincéis cônico, divergente e cilíndricos são os pontos de onde a luz sai. Já o vértice do pincel cônico convergente, que é o do meio, olha só, é o ponto para onde a luz vai, ok? Então, você percebe que no farol, a luz está sendo emitida, né, a partir de uma fonte que está ali no farol e ela vai ampliando, né, o seu campo de iluminação, certo? Enquanto que no cilíndrico, olha só, permanece um feixe sempre da mesma espessura, ok? Esse é o legal do laser, porque ele vai alcançar mais distância, porque esse feixe ele não está se dispersando, ele segue na mesma direção, na mesma espessura, essa luz está seguindo uma mesma direção, certo? Para frente e adiante, e aí alcança-se uma distância maior, ok? No convergente, não. Você tem uma determinada largura que vai afinando, né? A gente fala em cone, ok? Na divergente, esse cone vai do mais fino para o mais largo, e na convergente, ao contrário, da parte mais larga que vai afinando, ok? Então, essa é a diferença, divergente e convergente. Enquanto o cilíndrico, sempre na mesma espessura, esse feixe de luz, né? Passa por todo o caminho, ok? E aí, olha só, o que vemos quando vemos, interessante, né? Olha só, a luz, ou luz visível, é uma forma de energia que, ao interagir com os órgãos visuais, nos permite ver o mundo ao nosso redor, certo? Apesar disso, ninguém pode dizer que ninguém vê a luz. Vemos apenas o vértice de pincel da luz, certo? Você pode verificar esse fato realizando a seguinte atividade experimental, tá? Aponte uma caneta laser de cor vermelha ou cor verde para uma parede branca. Se não houver grande quantidade de partículas suspensas no ar, não será possível enxergar o filete de luz do laser, mas todos conseguirão enxergar um pequeno borrão luminoso na parede. Isso ocorre porque o filete de luz, ao incidir na parede branca e rugosa, é refletido em todas as direções, atingindo os olhos de todas as pessoas na região do entorno desse ponto. O pequeno borrão na parede é vértice de uma fonte de luz. Para que a trajetória do laser possa ser visualizada, basta dispersar um pouco de talco, pó de giz, fumaça ou ainda aspergir um pouco de água com um borrifador na região que o laser vai percorrer. Assim, cada uma das infinitas partículas suspensas funcionará como um pequeno espelho, refletindo o laser em todas as direções. Cada partícula torna-se, então, uma fonte de luz, certo? E aqui, ó, explicando, né, essa imagem que você tem aí, olha só na legenda. Muitos sistemas de segurança detectam a presença de pessoas em determinados ambientes, como corredores de acesso a cofres, por meio de uma intricada malha de lasers. A interrupção de qualquer filete de laser leva ao disparo de um alarme. Para poder visualizá-los, é preciso dispersar um pouco de fumaça ou neblina no ambiente, como ocorre nos filmes de ação, em certas festas e shows, né? Muito comum aquela dispersão de fumaça, né? Que a gente tem as máquinas lá que produzem, né? Para poder visualizar esses lasers e dar um efeito muito mais bonito, ok? Mas, tá bom? Caso você tenha um laser em casa e vá fazer essa atividade experimental, fica o alerta, certo? O laser pode danificar a visão
se for apontado diretamente para os olhos, certo? No caso dos lasers mais potentes, o risco de danos à visão existe mesmo quando olhamos fixamente para o ponto luminoso projetado pelo laser em uma parede. Então, evite, certo? Evite esses acidentes, faça a atividade com segurança se você for fazer, mas proteja os olhos, ok? Chegamos na nossa segunda atividade, ok? Então, olha só, para dar brilho, muitos objetos festivos são cobertos com glitter, né? Que são partículas brilhantes feitas de plástico e alumínio. Recentemente, algumas empresas começaram a testar fórmulas de fazer glitter biodegradáveis, como da imagem ao lado. Não importa de que material o glitter é feito, o importante é que ele brilhe e não polua o ambiente. Agora vem a pergunta, né? Qual é a forma do pincel de luz que sai de uma partícula de glitter? Ok? Pensa aí se é cônico divergente, convergente, se é cilíndrico, ok? E pesquisa e justifica, ok? Se for necessário, certo? Mais um conceito para ser apresentado para vocês, os meios ópticos. Então, o comportamento da luz depende do meio no qual ela se propaga. E esses meios são classificados em 3 tipos, tá? Meio transparente, meio translúcido e meio opaco. Então, esses nomes são comuns, né? A gente já utilizou isso algumas outras vezes, né? Acredito que você já conheça essas três classificações. Então, vamos lá. O que é um meio transparente? Você sabe definir, né? Então, é aquele em que a luz se propaga e em que conseguimos visualizar com nitidez a fonte que emite essa luz depois de ela atravessar o meio, certo? Meio translúcido. É aquele em que a luz se propaga, mas em que não conseguimos visualizar com nitidez a fonte que emite essa luz depois de ela atravessar o meio. Fica um pouco borrado, né? Fica um pouco confuso. Agora, o opaco, não tem jeito, né? A luz não se propaga. Não dá para ver do outro lado de jeito nenhum. Então, para compreender um pouquinho melhor isso daqui, ó, 3 imagens, tá bom? Primeira imagem, muito agradável, né? As águas límpidas do balneário Estivado, em Nobres, no estado de Mato Grosso, são uma atração turística, que podem ser consideradas um meio transparente. Uma água límpida dessa, né? Facilmente você consegue enxergar os peixes e vegetação, o que tiver dentro da água, ok? Segunda imagem, embaixo. Imagem triste essa, né? Infelizmente, em São Paulo, né? As poluídas águas do rio Tamanduateí, que atravessa a cidade de São Paulo. E são um exemplo de meio opaco. Não tem jeito, a luz não consegue atravessar essa água. Não conseguimos ver o que tem para baixo, certo? E olha, a imagem do cantinho é a poluição do ar em Nova Delhi, capital da Índia. Fez com que o ar, né, essa poluição fez com que o ar, habitualmente um meio transparente, ar é transparente, mas a poluição faz com que ele fique translúcido. E aí você vê uma imagem borrada, certo? Então, comparando, né, meio transparente, meio translúcido e opaco, ok? Dando sequência, raio de luz e feixe de luz. O que será isso, hein? O raio de luz é uma linha orientada que indica o caminho percorrido pela luz, certo? O caminho percorrido pela luz é o raio de luz. Agora, um conjunto de raios de luz, cuja fonte é comum, é denominado feixe de raios de luz. Então, se eu tenho uma linha mostrando o caminho dessa luz, é um raio. Se todos esses raios estão vindo de um mesmo lugar, de uma mesma fonte, então eu tenho feixe de raios de luz, ok? E aqui você tem uma demonstração disso, né? Os raios de luz emitidos por uma fonte de luz são sempre retilíneos. O que é retilíneo? Linha reta, né? E o conjunto dos raios determina a forma do feixe de luz, que nesse esquema
é cilíndrico, ok? Agora, olha só, o quadro a seguir mostra os feixes de raio de luz que representam os pincéis cônico divergente, cônico convergente e cilíndrico. Então, olha como que são os raios, ok? Eu tenho uma fonte de luz, ok? E os meus raios de luz vão formar um feixe, porque todos estão saindo da mesma fonte, mas olha como que é o feixe divergente, vai abrindo, né? Olha o convergente, olha o sentido da seta. Está indo de um feixe que está largo, a fonte de luz é larga, porém está se fechando, é convergente. E a fonte de luz que faz, né, que nós temos aí o feixe paralelo. A fonte de luz, como pode ser, é o cilíndrico, né, onde todos estão em linha reta para frente sempre, ok? Então, se precisar, volta lá na outra página e compara, certo? Divergente, convergente e cilíndrico. E aqui estão sendo mostrados os feixes de luz que formam esses, os raios de luz que compõem esses feixes de luz, ok? Então, você vai precisar muito dessa informação daqui para frente, tá? Divergente está ampliando, né? Está se abrindo, está se dispersando. Convergente está indo para a mesma direção, está fechando, esse cone está ficando mais fininho. Enquanto o cilíndrico, a luz sempre retilínea, tá vendo que a luz é sempre retilínea e paralelo, ok? E aí é o feixe cilíndrico, certo? Bom, mais uma atividade para aplicar esse novo conceito, né, de raio de luz e feixe de luz, certo? Então, olha só, uma imagem que você já conhece de outra disciplina, né? História. Então, olha só, o Egito Antigo é mesmo fascinante. Isso a gente já sabe, né? As aulas que mostram essas questões do Egito são sensacionais, né? Até hoje, muitos dos grandes feitos dessa civilização continuam envoltos em grande mistério. Ao lado, você confere a fotografia de uma estela amarniana e trata-se de uma parede de calcário esculpida em alto relevo em que estão retratados Akhenaton, à esquerda, faraó da 8ª dinastia egípcia e sua esposa Nefertiti, à direita. Em um momento de descontração com as filhas enquanto são abençoadas pelo sol. Originalmente, essa parede era toda colorida, pintada com tintas produzidas por pigmentos naturais. Olha que coisa extraordinária, né? Além de ser esculpida, era colorida. Da mesma forma que, para muitas outras civilizações antigas, como a dos celtas e a dos astecas, o sol era considerado uma divindade pelos egípcios. Existem muitos templos e obras de arte inteiramente dedicadas ao deus Sol. Para retratá-lo adequadamente, fazendo jus à sua grandiosidade, não era suficiente apenas fazer um círculo pintado de amarelo, né? Então, hoje em dia, a gente até faz isso, né? Mas olha como a gente reduz o Sol à sua maravilhosa importância, né? Agora, olha a pergunta. Que recurso geométrico adicional foi esculpido na estela amarniana? Olha aí com atenção nesse desenho, certo? Veja, né, qual parte está sendo representado o Sol e como ele foi representado, o que eles estavam querendo mostrar nesse desenho, certo? Perfeição, né? Diga-se de passagem, com essa escultura, né? Esse trabalho, né? Que eles fizeram aí na parede de calcário, né? Tem mais um exercício da atividade de número 3. Olha, o universo, né? Então, observe a fotografia ao lado que mostra o Sol e a Terra vistos da Estação Espacial Internacional em 2011. É importante perceber que as linhas amarelo esbranquiçadas que partem do Sol não existem de fato. Conforme estudamos, elas não são raios de Sol, que são entidades geométricas, nem são pincéis de luz solar. Não há poeira suficiente no espaço para espalhar a luz solar. Trata-se, portanto, apenas de um efeito fotográfico. Apesar disso,
elas nos dão uma noção de qual é o caminho percorrido pela luz do Sol, ou seja, elas nos permitem concluir que os raios solares são divergentes, beleza? Agora, imagine que você, nesse momento, encontra-se na região indicada pelo ponto vermelho destacado na imagem. Procura o ponto aí, ó. Desenhe 2 raios de luz solares incidindo sobre essa região e responda. Esses raios são divergentes ou paralelos entre si? E você vai justificar, ok? Se precisar, lê de novo o enunciado e volta lá no conceito de raios divergentes, ok? Princípios da óptica geométrica. Olha que interessante. Os primeiros registros de estudo dos fenômenos luminosos no Ocidente são da Grécia Antiga, no século V a.C., aproximadamente, certo? Os antigos pensadores gregos eram conhecidos por sua capacidade de abstração, compilação e organização de estudos de outros povos. Foi assim que eles dividiram o estudo da óptica em 3 ramos principais. O filosófico, ou físico, em que se dedicavam a estudar o que é a luz. O médico, ou fisiológico, em que se dedicavam a estudar a anatomia e a fisiologia do olho humano e o mecanismo de visão. E o geométrico, em que se dedicavam a estudar a percepção espacial e projeções luminosas. Essa divisão, olha só, hein, do século V, onde começou, hein? Essa divisão se mostrou tão adequada ao estudo da óptica que até hoje a seguimos. Olha que interessante isso, hein? Então, boa parte dos fenômenos luminosos que estudaremos é própria da óptica geométrica, ou seja, o ramo da óptica que nos dedicamos a obter e a caracterizar geometricamente as imagens de objetos luminosos que são formados por meio de sistemas ópticos. Mas aí ficam algumas questões. E olha, vou colocar elas para vocês aqui, ó. Mas quem garante que você realmente possa desenhar uma linha reta para representar a trajetória da luz? Será que você pode cruzar 2 raios na folha de papel sem que haja alterações nas suas trajetórias? E olha só, quem garante a correspondência entre a realidade e o mundo das ideias, que são os princípios ou leis físicas? Quem garante, né? Como assim? Não tem como provar isso? Vamos ver. Na nossa apostila, nós temos 3 experimentos. Olha só. Primeiro experimento, princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Segundo experimento, princípio da independência dos raios de luz. E o terceiro, princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, as 3 questões, né? Os 3 questionamentos. Quem garante? Como que eu sei? Como que eu provo? Esses 3 experimentos vão nos ajudar a entender todo esse conceito. Então, esses 3 experimentos eu fico devendo para vocês e será desvendado, né? Essas questões serão respondidas na nossa aula online, ok? Nós vamos discutir e realizar alguns desses experimentos, ok? Então, para finalizar, você vai realizar as atividades, ok? Que você sempre tem que fazer, né? Para fixar esses conteúdos mesmo, ver o quanto você aprendeu, ver se ainda tem dúvida, para deixar anotadinho e perguntar para mim depois, né? Então, faça os testes, são 3 testes que estão na página 281 e tarefa de casa, que também são 3 exercícios e estão na página 282, ok? E aí, na nossa aula online, vamos discutir esses 3 princípios da óptica e fazer os experimentos e vamos tirar todas as dúvidas e corrigir esses exercícios, ok? Até lá então, pessoal. Aguardo vocês, hein?